Então vamos lá, galera, vamos tentar fazer a correção bem rápido aqui para o colega pelo menos começar a participar da correção. Aí a gente consegue dar uma operação paralela aí para todo mundo. Então olha só, primeira questão, se for analisar lá no primeiro ano, uma questão que a gente já cobrava no primeiro ano. Dizer que o carro, a coisa, o móvel, estava com velocidade de 126 e parou em 5 segundos. Como falava que era 126 km por hora e falava que era segundo, não dá, né, cara? Tem que, e isso é velocidade inicial, né? O V0, né? Tinha que dividir por 3,6, que daria 35 metros por segundo. Quando tu joga na fórmula ΔV sobre ΔT para calcular a aceleração do carro, o ΔV é o final menos o inicial. Por isso que 0 menos 35 dava menos 35. Era 5 segundos mesmo? Menos 7 metros por segundo ao quadrado. Quem não colocou o menos, gente, não é um detalhe, tá, gente? É muito grave. Na prova eu vou zerar se tu não acertar o sinal. No trabalho eu vou te dar 0,6. Embora não merecesse, porque tu não tá no primeiro ano. Lá no primeiro ano eu já briguei contigo muito sobre esse falta desse menos, te expliquei o porquê. Certo? Então... Ô, professor, no vestibular eles dão essa fórmula? Ou a outra? Não, eles dão V igual a V0 mais A vezes T. Que é a mesma, né? Disfarçada. Isso aí, quem usou outra fórmula não tem problema nenhum. Só que a única resposta que ganha o ponto todo é menos 7 metros por segundo ao quadrado. Quem ganha 1,25. Faltou o menos, mas acertou a unidade, ganha 0,6. Pouco menos da metade. Erro de unidade tira 2 décimos. Certo? Anotaram aí os detalhes, então tu vê como foi rápido a questão 1. Questão 2. O cara disse que tinha um sujeito que recebia uma força. Aliás, né? Um cara que tinha uma massa de 7 quilos sofreu uma aceleração de 2 metros por segundo. Assim tu podia descobrir a força que estava atuando nele, né? 14 mais 3,5, 17,5 newtons. Se essa mesma força for atuar num corpo de 0,34 de massa, então 17,5 igual a 0,34, calcula a nova aceleração. 17,5 dividido por 0,34 igual a é igual a 175 sobre 34, que é a fração irredutível, né? Me perguntaram se podia na fração irredutível, eu falei que eu podia. Então essa é uma das respostas. Também falei que podia ser com uma casa após a vírgula, né? Por incrível que pareça, tem, não é um ou dois, mas vários alunos que ainda estão com dificuldade grave em divisão, em matemática ultra, super... Não é 1750? Ah, desculpa. Com certeza. Aí não é a fração irredutível ainda. Aceleração igual. Vamos dividir por 2 em cima e embaixo. 850 mais 25, 875 sobre 17. Essa é uma das respostas para ganhar 1,25. Ou então, aproximadamente, 875 dividido por 17. 5 vai dar 85, sobra 2, abaixa 5, dá 1, dá 17, sobra 8, vírgula, abaixo 0, 5 estoura, né? 4, 51,4 metros por segundo ao quadrado. As duas respostas admissíveis, que valem 1,25, qualquer outra coisa, tu dá errado. Questão 3.
Questão 3 dizia que tinha dois resistores, né? Um de 30 e um de 60. Ora conectados em série sob 120 volts de DDP, né? Ora conectados em paralelo sob 120 volts de DDP. Pedir a razão entre a corrente obtida na associação em série para a associação em paralelo. Em série, nós vimos que para achar o resistor equivalente é só somar, dá 90, V igual a R vezes I, 120 igual a 90 vezes I, I igual a 12 90avos, que dividido por 12 nonos, que dividido por 3, 4 terços de ampere, a corrente na primeira situação. Tu poderia ter achado um resistor equivalente, 1 sobre 30 mais 1 sobre 60, certo? Tu ia achar 20 e descobrir com esse 20 que a corrente ia ser 6. Ou tu poderia ter aplicado V igual a R vezes I separadamente, porque em paralelo a tensão é a mesma, dá 4 amperes no cara de 30 e dá 2 amperes no cara de 60, totalizando na associação em paralelo 6 amperes. O cara que chegou nisso, como a questão vale 1.25, dá para dar 0,3 e 0,3, ó. 0,3 e 0,3. Mas como eu pedi a razão da associação em série pela associação em paralelo, é 4 terços dividido para 6, que é a primeira vezes o inverso da segunda, que vai dar 4 18avos, só que não está perfeito ainda, 2 nonos. Se o aluno quiser dizer que é 0,22222, tudo bem. Então, para ganhar 1.25 na questão 3, tem que ter o 2 nonos, pois não? Eu não sei se chegou ali se só chegou na primeira parte da 2. Aqui eu não falei a pontuação, é verdade. Vamos dar... Dá para dar 0,3 aqui, eu não daria metade porque não é a metade da questão, né? A metade da questão é tu estar bem ligado e conectar uma coisa com a outra, mas 0,3 pode dar aqui, como aqui e aqui, ó. Nesses parciais, pode dar 0,3. E se eu fizer ao contrário? Aí tu vai ganhar só a parcial, porque tu não viu que a razão era a razão entre um e a outra, né? A razão em série e depois em paralelo. Então teria que ter... Aí vai ganhar metade da questão ainda, que tá maravilhoso. Aí em vez de 4.3, a gente dividiu e colocou 1,3 apenas é perigoso, né? Porque não é a mesma coisa. Se o amigo escreveu 1,3 para associação em série, em vez de dar 0,3, eu acho que dá para dar 0,2. A não ser que tu tenha me alertado que era uma dízima. Aí tudo bem, ganhei o 0,3 parcial normal. Eu coloquei ambos. Eu coloquei 4 sobre 3 amperes ou 1,3. 3,3, né? Então dá certo dos dois jeitos. Eu quero dizer que se o aluno não colocou a dízima, né? Se ele achou que era só 1,3, já é mais grave, aí a gente só vai dar 0,2. Aqui. Nessa aqui. Tu vê, cara, quando o aluno me deixa assim, ele está me alegando assim, ó, não sei dividir. Porque ele nem colocou na forma de fração, que isso não é uma fração, né? Lembra que fração é divisão de números inteiros. Então não é uma fração. Aí tu vai ganhar só o parcial daqui, que eu falei que era 0,3, né? Certo? Aí ganha só aquele parcialzinho mesmo. Questão 4. Questão 4. Pô, gente, espelho, tá correndo no espelho. Cara, a imagem vai correr igualzinho a você. Logo, a velocidade dela em relação a ti é 0. Você botou extenso, Como é que a velocidade, né? A imagem está com velocidade nula em relação ao objeto. A velocidade está parada para o objeto. Sem problema. Né? Então é importante tu entender isso. Ó. Se eu estou a 33 metros por segundo, eu sou alienígena. Aí, a imagem está a 33 metros por segundo. Não pode disparar na tua frente a 66. Se tu respondeu 33, tu estava pensando em relação ao chão. Aí tu não leu direito. Eu perguntava a velocidade relativa entre objeto e imagem. Pessoas que correm lado a lado estão paradas, né? Eu estou parado em relação à folha. Parado em relação à folha. Certo? Então era bem óbvia, bem óbvia.
E quem me chamava, eu sugeria, né, para a pessoa pensar, não falava zero, porque é ridículo, mas eu falava para ela pensar, ela correndo lá, paralelamente ao espelho. A questão 4 falava de 32 imagens já, mas como eram 4 objetos, eram 8 imagens e por, 8 imagens por objeto. Jogar na fórmula, n igual a 360 sobre alfa menos 1. E aqui uma coisa que me magoou tanto, eu fico tão preocupado, cara. Eu vejo merda do professor que eu fui nesses 3 anos para ti, quando eu vejo tu errando pela trilionésima vez a mesma idiotice matemática. Eu fico pensando, porra, não valeu de nada todos os outros 2 anos que eu fiquei avisando, que tá dividindo, passa multiplicando, é uma doença mental de professor retardado. Desculpa, professores, colegas, mas é que é retardamento mental. A pessoa ensinar para as crianças que está dividindo, passa multiplicando, é uma doença mental. Porra! 2 anos, cara, te ensinando pra tu fuder comigo, cara! Porra, isso é uma doença mental! Minha vontade é desistir de tudo! 2 anos te ensinando matemática, não foi 1 ou 2, um monte de gente! Porra, eu te ensinei, cara, tá dividindo, passa multiplicando, não existe! Não existe! Cara, eu juro, a minha vontade é nunca mais voltar para a sala de aula, que se em 2 anos eu não conseguir te ensinar isso, o que eu vou ensinar para as pessoas? Porra, tu vai morrer de fome, cara, na selva de pedra, bicho. Isso é merda do professor, cara. Claro que a culpa não é só minha, tu também te ajudou muito a te afundar, cara. Mas, porra, eu te expliquei, eu lembro várias vezes, que na verdade verdadeira, quando eu faço isso, eu estou multiplicando ambos os lados pelo número, que só existe essa regra, e tu insiste em não pensar, aí tu fode comigo, cara. 360 vezes alfa sobre alfa menos alfa, aí sim, ó, saca? Tá dividindo, passa multiplicando, tá dividindo, passa multiplicando. Cara, eu já falei com meu filho, desde que ele não sabe matemática, eu já falei com ele sobre isso. E eu, cara, se esse bicho me aparecer desse jeito meu, não sei o que eu faço, eu piro, cara. 8 alfa mais alfa igual a 360. 9 alfa igual a 360. Alfa igual a 360 sobre 9. Alfa igual a 40. Claro que fazer desse jeito é loucura. Eu só fiz dessa maneira para te provar que se eu uso a verdade eu nunca erro. E se tu quiser usar decoreba idiota, tem que decorar também que se tiver coisa somando ou subtraindo aí não vale. Mais regra doentia. Quer decoreba idiota? Menos passa mais, dá 9. Tá multiplicando, passa dividindo, aí dá 9 alfa. E aí tu chega na mesma resposta. Pensem nisso, cara. É uma opção tua. Porque tu tá há 3 anos escutando isso. Tu pode continuar doente matematicamente com decorebas lunáticas ou lembrar tudo o que eu faço na esquerda, eu faço na direita. Uma regra. Trocar um monte de doença por uma regra. Foi a parte que eu quase surtei. Quase surtei nas vezes que eu fui na carteira ajudar a galera nisso. Porque isso não é 7º ano, cara. Não é, meu Deus, que isso aí é ultra mega primário, cara. Aliás, é 7º ano. 7º, 8º ano, 6º ano, a gente discute isso com a gurizada, desde que eles são criancinhas. Tu tá há 1 década tentando aprender isso e ainda não conseguiu. Eu, particularmente, não sei se eu posso te ajudar mais, certo? 40 graus, qualquer outra coisa é errada. Só 40 graus serve. Fiz de 2 maneiras o cálculo ali. Certo? Aqui, vou deixar assim, ó. Alfa igual a 40 graus. Fique marcado, cara, na tua mente isso. Pela madrugada. Outra, não tô. Esse piti que eu dei não foi para um aluno específico, tá? Porque dos 3 que me chamaram e cometeram esse erro na minha frente, com certeza muitos outros cometeram esse erro sem me chamar. Espero que na correção tu não ache nenhum erro desse. Que Deus nos proteja. Questão 5.
O cara tinha um aparelho de 5.000 watts, é isso? Usou durante meia hora por dia, mas durante um mês ele usaria 15 horas. Concordam? Potência, energia sobre tempo. O cara tem 5.000 watts, a energia eu quero saber, e o tempo é 15 horas, está dividindo, passa multiplicando, doença, né? 75.000 watt-hora. Energia igual 75 kWh. Pode dar 0,6 se o cara chegou até aqui. 1 kWh custava 50 centavos. 75 kWh custa 75 vezes mais. Ou seja, 37,50, certo? Então, 0,6, né? Parcial, chegou até aqui 1,25. Pois não. Isso aqui é 1,25 e esse aqui também é 1,25. Certo? Pois não. Na 4, se tu diminuir o número de imagens do número de objetos, vai dar 28. O problema é que naquele problema da apostila, ele falava que queria em cena tantos pássaros, que incluíam os objetos juntos. Nessa questão eu facilitei a vida de vocês, já falei que eram tantas imagens. Ou seja, não tinha objeto misturado nas imagens. Por isso que era importante, né? É isso que eu digo, quando eu falo que as questões vão ser as mesmas, às vezes elas podem ser mais fáceis, né? O que elas não podem é ser mais difíceis, né? Certo? Então às vezes eu percebo que a galera meio que decora o raciocínio de uma questão. E é culpa minha, porque eu tenho te doutrinado a decorar, não a aprender. É por isso que nós estamos na merda que nós estamos. É porque eu te ensinei nos últimos 3 anos a decorar. Tu vem decorado para a prova, tu não vem sabendo física e matemática. E é por isso que hoje eu surtei no segundo ano e cancelei meu estilo de prova. O estilo de prova do segundo ano para o segundo trimestre mudou. ABCDE, questão do SuperPro de vestibular, com um quadradinho para poder provar o cálculo. Assinalou a letra sem a prova. Não tem? Eu vou distribuir uma lista de 50 exercícios, dos quais 5 vão, da lista vão estar na prova. E o resto eu que vou decidir quem é e não vou contar mais qual é. Para acabar com a vadiagem, a galera está muito vadia, se viciou no fato de já saber o que vai cair e vem com a questão decorada em vez de vir com a questão entendida. Certo? Então é algo similar ao que deve ter acontecido. Da próxima vez leiam com bastante calma e me chamem. Me chamem para tirar dúvida. Essa questão, galera, vale 0,6 uma e 0,65 a outra, só para dar 1,25. Era instantâneo e não exigia cálculo, certo? Observem as unidades, que é um desconto de 2 décimos, e se o sinal estiver errado, está errado. Os caras botou 3, isso dá errado, porque é uma questão muito ridícula, tinha na apostila idêntica. Questão 7, o que é inércia? Inércia é a tendência natural que os corpos possuem de manter seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso. Inércia é a tendência natural que os corpos possuem de manter seu estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso, quando a força resultante for nula. A medida da inércia é a massa. A medida da inércia é a massa. Poderia exemplificar ou não, essa pode deixar que na hora que eu for te entregar eu já vou dizer se está certo ou se está errado. Beleza? Então a discursiva fica por minha conta, vocês só tem que pontuar as questões que são fechadinhas.
cuidado com a matemática básica. Eu estou muito preocupado com a matemática básica de muitos de vocês e eu me sinto totalmente responsável. É claro que tu tem uma parcela de culpa e a família também, grande parcela de culpa, mas eu tenho que assumir a responsabilidade, me sinto o maior culpado, mesmo tendo te alertado todos os santos dias da decoreba doentia.